Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Hoje é dia 26 de maio de 2025 e nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Um livro escrito pelo Dr. Mike Murdock, um livro que transformou a minha vida e tem transformado a vida de tantas pessoas que têm assistido essa live. Normalmente nós fazemos essa live nas terças-feiras, mas hoje nós mudamos a data, estamos fazendo na segunda para que a gente não perca essa sequência, porque amanhã é aniversário do Alê, né? E hoje, inclusive, ele não pôde estar aqui conosco. Mas eu já quero dar as boas-vindas para todos vocês que entraram, para o Nelson, para a Lourdes. Oi, Lourdes, querida, deu certo hoje de você entrar. A Inês, a Marilu. E eu já queria te pedir fazer um pedido, que você enviasse o aviãozinho para o maior número de pessoas que você pudesse enviar. Esse aviãozinho que está aí do lado direito na sua tela, que você enviasse para que as pessoas entrassem nessa célula, nessa reunião hoje, né, do livro, que vai falar sobre o reconhecimento da grandeza quando você está diante dela. Olha que capítulo maravilhoso, o reconhecimento da grandeza quando você está diante dela. E ele começa dizendo assim: normalmente a grandeza está camuflada. Vocês estão me ouvindo bem? Porque pela primeira vez eu estou fazendo essa live de fone. Então, se você está me ouvindo bem, escreve aqui, eu estou fazendo um favor. Porque a minha amiga hoje, a Raquel, a que vai fazer a live conosco, ela falou: Rê, quando a gente faz a live de fone, fica melhor. Então, oi, Italo, que alegria você aqui comigo. Irene, Marília, sejam todos bem-vindos à live desse livro, ó. O livro A Lei do Reconhecimento. Vocês têm acompanhado comigo toda terça-feira e hoje nós falaremos sobre o capítulo 17, Reconhecimento da Grandeza quando você está diante dela. Eu vou chamar aqui a minha amiga, então, a Raquel, para participar comigo desta live e eu vou te fazer mais uma vez o pedido. Encaminhe o aviãozinho. Já te convidei. Entra aí para que nós possamos compartilhar o conhecimento desse capítulo do livro na vida do próximo. Oi, minha amiga! Oi, querida! Tudo bem? Boa noite, minha Boa amiga. noite! A paz. A paz! Seja muito bem-vinda a essa live sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Eu quero te agradecer e te honrar por você ter aceitado fazer essa live comigo, né, num dia de segunda-feira à noite, ter deixado seus inúmeros compromissos, que eu sei que você é super, ultra ocupada, mas você está aqui para nós falarmos sobre esse livro e eu poderia te apresentar, mas eu quero deixar você se apresentar, você falar um pouquinho de como nós nos conhecemos, para depois a gente adentrar ao capítulo 17 do livro. Boa noite! Muito obrigada, Rê, pelo convite. É um prazer estar com você aqui. Esse livro eu não conhecia e eu conheci através de vocês. E, assim, é impactante a gente ver o quanto é rico o conhecimento desse livro, né? Então, eu creio que essa live vai trazer muito conhecimento e são chaves poderosas que abrem realmente a nossa mente. Eu conheci a Renata o ano retrasado, né, Rê? Sim. Eu recebi uma ligação da Renata, que ela estava se mudando para Campinas. Eu tive a honra de cuidar da mudança da Renata e da família e conhecer, foi um presente, né? Eu ganhei, não foi uma cliente, foi uma amiga. Eu e a Renata estreitamos aí nossos laços e eu pude
contribuir um pouco ali na vida dela e da família com o meu trabalho. Eu sou personal organizer e eu crio ambientes para que a família possa realmente desfrutar um lar, né? E eu tive o prazer de fazer isso para a família da Renata. E foi maravilhoso. Nossa, eu lembro que, porque para quem não conhece a Raquel ela faz transformação na vida das pessoas, na casa das pessoas. Ela não é simplesmente uma personal organizer. Ela é uma organizadora de vidas, de famílias, né? Pelo menos foi assim comigo. E quando eu liguei para ela, eu acompanho a Raquel nas redes sociais e eu vejo que a Raquel ela faz muitas transformação na vida e na família de muitos famosos. Se você começar a acompanhar a Raquel, você que é meu convidado aqui nesta noite, o Instagram dela, vou estar aqui em cima, né? Organizando com Raquel, você vai ver que ela faz de muitos famosos, mas eu não conheci uma pessoa, nunca conheci, na verdade, eu até falo para ela, que tem tanto acesso a tanta gente, mas que trata as pessoas mais humildes, mais simples, e que não estão tanto em evidência, da mesma maneira. Ela é assim, não é porque ela está aqui na minha frente, eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de honrá-la. Ela é essa pessoa simples, humilde, generosa, maravilhosa. E eu tive, assim, foi um presente mesmo te conhecer, viu, amiga? Nossa, amiga, Deus eu te abençoe. também. Eu agradeço muito a vida de você e da sua família, que realmente foi um prazer participar dessa mudança e ganhar vocês como amigo. Pude receber vocês em casa. Eu falo que quando a gente conhece as famílias, a gente conhece a intimidade, então a gente sabe exatamente quem são. Então, eu tive o prazer de selecionar aí para caminhar com vocês e eu sei que também fui escolhida aí para vocês para chamarem de amigas. E nós temos aí outros amigos em comum que a gente vai fechando aí um círculo, um elo de pessoas que estão no mesmo propósito, né? Falar do amor de Jesus, É que eu acho que isso, essa é a coisa mais linda que a gente pode fazer nessa nossa comunhão. é verdade. E hoje nós vamos falar, então, passadas as preliminares aqui, né, as considerações iniciais, né? Ah, Eu nem obrigada, fico, amiga. Eu gosto. fico até, a gente ainda precisa aprender a reconhecer os elogios, né, amiga? É, eu tenho aprendido isso também. É um processo, né? É. Porque normalmente quando e você sabe que eu falo isso com as pessoas e eles falam assim, nossa, é mesmo, né? Um dia eu vi um casal, a mulher elogiando o marido e ele todo envergonhado, não, não é isso não. Aí eu falei para ele, recebe, é isso sim. Mas você sabe que eu também já estive nesse lugar, né? De reconhecer a grandeza no outro, mas quando o outro reconhece a nossa grandeza, a gente fica meio tímido, meio temeroso. Então é isso que nós queremos falar para você nessa noite. O título desse livro, desse capítulo, né? Fala sobre reconhecer a grandeza no outro, mas fala sobre reconhecer a grandeza quando ela está diante de você, né? E ele começa, Raquel, falando assim: normalmente a grandeza está camuflada. E ele fala: poucos reconheceram Jesus enrolados em panos dentro de uma manjedoura. Poucos o reconheceram no templo como filho de Deus. Então, assim, eu quero deixar você falar, porque antes de nós iniciarmos essa live, eu e a Raquel nos reunimos para orarmos juntas, e a Raquel estudou muito sobre esse capítulo, então eu quero deixar ela transbordar essa noite na vida de vocês. Então, Raquel, pode. Eu tô até com uma colinha das minhas anotações, porque quando eu liguei para Renata, eu falei, eu tô tão impactada, porque é um capítulo tão pequenininho, mas ele é de tanta sabedoria, de tão transformador na nossa mente, porque você consegue claramente entender por que nós não conseguimos acessar um novo tempo, um novo ciclo, porque a gente não consegue reconhecer a grandeza, a nossa grandeza e a grandeza das pessoas que nos cercam, né? Então, Jesus, quando ele estava em Nazaré, ele não fez grandes milagres lá, porque eles não reconheciam a grandeza dele lá. Então, a gente consegue ter esse discernimento de entender e nos perguntar
quais são as grandezas que eu não reconheço em mim. Porque quando eu reconheço uma grandeza em mim, parece que eu estou sendo orgulhosa, mas não é. A gente reconhecer nossa grandeza é uma forma de gratidão, porque Deus nos criou. Antes de eu entrar nessa live, eu estava assistindo um Reels da Bruna Coimbra, e a mãe dela estava falando, quando Deus prepara uma mulher para a maternidade ali, estava falando no podcast, ele dá o dom para a mulher para que ela viva essa nova fase. Deus derrama sobre a nossa vida todos os dons que nós já devemos, já recebemos, já temos do nosso Criador. E se nós não reconhecemos, nós estamos sendo ingratos. E ele sai da nossa vida, né? Esse livro fala isso, né? Que quando nós não reconhecemos algo, ele fala assim, ó, que tudo que a gente não celebra, a gente não reconhece. E tudo que a gente não reconhece sai da nossa vida. Olha isso, que grave. E amiga, olha, esse tempo, eu morei uma temporada nos Estados Unidos e hoje eu tava até pensando, eu tô bem sumida, assim, de gravar eu mesma, pegar meus stories, gravar, porque eu tive esse tempo de recolhimento, sabe, Rê? Onde a gente consegue olhar o mundo mais em câmera lenta. E eu voltei pro Brasil, eu tô assim, cultivando tanto, olhar o mundo mais em câmera lenta, não nessa velocidade que a gente é acostumado pela rotina. E eu acho que aí tá uma chave para a gente poder reconhecer a grandeza, treinar, reconhecer a grandeza. Porque quando eu tô com a velocidade alta, eu não consigo treinar para reconhecer a grandeza. Quantos vezes zero, a gente fala velocidade zero, quanto olho no seu marido, quanto olho no seu filho você está fazendo para você olhar para ele e reconhecer a grandeza. Porque nós, esposas, somos responsáveis para que os nossos maridos acessem o que eles precisam. Nós temos que validar as grandezas deles. E hoje eu estava contando para Rê, eu tenho uma pessoa que me ajuda com todas as minhas coisas de redes sociais aí, a Paulinha, ela já tá por aí, e ela sempre monta para mim onde eu vou gravar, o que eu vou fazer, às vezes ela me ajuda até com a roupa, tudo que eu vou fazer. E hoje foi tão incrível isso, porque olha, eu falei para Renata, o meu esposo nunca me ajudou para gravar uma live, nem meu filho. E hoje eu tive simplesmente falei, amor, me ajuda, porque ele me deu um aparelho que coloca o celular, eu não sei o nome correto, que ele tem a iluminação, que ele tem o tripé. Gente, eu já gravei várias lives, eu nunca usei. Hoje eu fui e falei para ele, amor, você pode me ajudar? Gente, ficou perfeito. Eu tava na velocidade tranquila para fazer, por quê? Porque eu consegui hoje, antes dessa live, testemunhar o que é acessar a grandeza do outro. O meu marido, ele adora servir. O quanto pouco eu uso isso dele para que ele possa me ajudar. E aí, o que ele faz? Ele vem, monta tudo que eu preciso para poder transmitir agora uma live que Deus provavelmente vai me usar, vai usar a Renata para falar com você. Sim. E aí, talvez eu ia estar irritada, ou ia estar aí, tipo, ai, meu celular não para, não consigo fazer, quem faz live sabe como é. Mas não, eu resolvi acessar. E assim, é entendimento, gente, é treino, né, Rê? Sim. É treino. Sim. É o treino no olho e na mente, né? Porque a Bíblia diz assim, Raquel, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Então, tudo é a maneira como você olha as situações. E aí esse livro fala assim no início, que eu fiquei bem impactada, porque nós estamos falando de reconhecimento. Ele fala do ladrão, né? Que quando Jesus foi reconhecido, foi crucificado, existiram duas pessoas ao lado de Jesus, né? Dois ladrões. Um reconheceu a grandeza de Jesus e ele acessou o reino de Deus no mesmo dia. E o outro não reconheceu a grandeza de Jesus e ele não pôde desfrutar do paraíso. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, a Raquel dando esse testemunho lindo em relação ao esposo dela, nós compartilhando do livro, nós estamos falando isso, mas para você olhar para a sua vida. O que é para a sua família, para os seus filhos, o que é que você está deixando de reconhecer na vida dos seus filhos?
né? Que dom, que talento que você está deixando de reconhecer na vida dos seus filhos, do seu esposo. Porque como a Raquel disse, a mulher sábia, ela edifica a casa. E ela pode elevar o marido, os filhos, a um lugar que nenhuma outra pessoa poderia levar. Apenas com o seu olhar primeiro, né, Raquel? E depois com a sua boca, né? E com a sua ação, né? Porque nós precisamos falar, sentir, né? Pensar, falar e agir da mesma forma, né? Nós temos que ser congruentes. E Rê, eu tava pensando aqui, né? Quando a gente consegue ter esse olhar para olhar a nossa grandeza, né? Porque a Bíblia diz: amar uns aos outros como a ti mesmo, né? Então eu primeiro preciso reconhecer a minha grandeza, não como forma de orgulho, mas como forma de gratidão ao que Deus depositou em mim, né? Sim. O segundo ponto é achar a grandeza no outro. Porque se eu tô feliz, se eu tô grata, se eu tô em paz, os meus olhos vão estar treinados e disciplinados para ver a grandeza no outro. Aí eu vou ver a grandeza no outro. Quando eu vejo a grandeza no outro, ele vai ver a grandeza em mim. E é um círculo, Rê. E aí isso começa a fluir. E na vida é assim também, porque quando começa a dar tudo errado, é tudo errado. E quando começa a dar tudo certo, é tudo certo, porque nós somos movidos por um mundo espiritual que nossos olhos não enxergam. Mas isso. nós permitimos que o mal ou que o bem permaneça na nossa vida, através do que sentimos e do que falamos. Olha, Raquel, esse círculo que você está falando, ele vem ao encontro do que eu acabei de ler aqui, ó. Eu quero dar boa noite para o Marcelo, meu amigo, Marcelo Pagotto, Rui, Carol. Se tiver alguém aí que você queira dar boa noite também, fica à vontade. Marcela, Fontana. Quero dar boa noite para Adriana. Eu vi que a Suzana estava por aqui. Suzane, antes que ela brigue comigo, uma querida. Boa noite, Suzane. Boa noite a todos vocês que estão aqui, viu? E se a live está fazendo sentido para você, não fique só para você. Ô, amiga, compartilhe o aviãozinho. Mandou uns aviãozinhos, vamos mandar aqui. Eu mandei já um monte. Eu não mandei, amiga. Antes de você entrar, eu pedi para o pessoal para mandar aí o aviãozinho. Então, vocês que estão aqui nessa live e que ainda não encaminharam os aviãozinhos, façam isso. Enquanto eu leio aqui, ó, a Raquel disse que o reconhecimento da grandeza é um círculo. Presta atenção nesse trecho do livro. Ele fala assim, ó: há alguns anos, um homem que eu respeitava e admirava muito me contou um segredo. Presta atenção nesse segredo. Olha isso aqui. Mike, nunca permita que a grandeza entre em sua presença e fique sem ser reconhecida. Olha isso. Isso é incrível. Ó, nunca permita, se vocês quiserem anotar, que a grandeza entre na sua vida e fique sem ser reconhecida. Então, eu comecei a observá-lo. Se um atleta famoso estava almoçando em um restaurante, o meu amigo lhe escrevia um bilhete de gratidão ou até mesmo pagava a conta dele. Olha só. Então, se entrava alguém no restaurante que esse amigo reconhecia a grandeza da pessoa, e olha, digo mais, essa pessoa pode ser um atleta famoso, mas ela também pode ser a garçonete que está te servindo, ou o garçom. Isso eu já fiz. Então, se você reconhece a grandeza naquela pessoa que está te servindo, faça algo por ela, retribua. E aí ele fala assim, ó: hoje o meu amigo é visto em revistas junto aos nomes de maior influência. Reis, presidentes de nações e grandes líderes do nosso mundo estão com ele. Olha só, gente, ele cultivava o hábito de reconhecer a grandeza sempre que ele via. Então, todas as vezes que você ver, que você identificar a grandeza em alguém, por favor, reconheça e faça algo. Às vezes não é algo financeiro,
Às vezes você não vai pagar uma conta de um restaurante, mas às vezes você vai dar um abraço nessa pessoa e dizer para ela: olha, como é grande isso que você está fazendo aqui. Muito obrigada porque você está me servindo nessa noite. Por quê? Porque as palavras também são sementes. Não é só o dinheiro que é semente, né? Que você tem diversas maneiras de reconhecer a grandeza no outro. Pode ser uma ligação, né? Esses tempos atrás, Bilhete. exato. Esses tempos atrás eu mandei uma mensagem para Raquel, porque você sabe que a Lourdes está aqui na live, né, Raquel? E a Lourdes está Ah, identificando, né, que ela acompanhou tudo que você fez em casa. Porque quando a Raquel fez toda a transformação na minha casa, porque ela não faz só organização de ambientes, ela transforma a casa literalmente. Eu estava nos Estados Unidos e a Raquel deixou um bilhete em cada cômodo da casa. Um no meu quarto, para mim e para o meu esposo, um no quarto do Daniel, da Duda. Ela fez até um quarto para Manu. E esses dias agora eu já estou morando em Londrina e eu vi o bilhete dela e mandei uma foto para ela. E aí eu falei para ela: amiga, olha o que eu estou lendo agora, né? E aí a gente teve a oportunidade de ligar uma para outra e eu falei para ela: amiga, eu te acho tão grande, eu te acho tão importante e você para o seu dia para falar um pouco comigo. Ela falou: imagina, amiga, você também é tal. Então, são atitudes que você tem em relação às pessoas que você reconhece a grandeza nelas, que essas atitudes que você tem, Raquel, como você disse, elas irão voltar para você. só Você pode semente. complementar? Às vezes as pessoas, a semeadura, nossa semeadura, ela é diária, ela é a cada minuto você está escolhendo semear o bem ou semear o mal. Não tem Não outra forma. existe ponto Não, neutro. o meu coração é um coração 100% solidário, mas as pessoas acham que ser solidária é ajudar quem passa fome, é ajudar quem não tem Isso, roupa, é ajudar. Isso é outra coisa, gente. isso. Servir é viver a sua vida a serviço do outro. Isso é servir. E quando nós servimos é porque nós reconhecemos a grandeza no outro. Então, quando eu decido na minha casa servir, eu tenho o hábito de servir minha família, gente, é um treino, não é todos os dias. Às vezes eu tô morrendo de fome e tô servindo filho 1, filho 2, marido, e depois eu vou me servir. Mas o serviço nos transforma e transforma nosso caráter. Porque nós nos colocamos no lugar onde Jesus sempre esteve, a serviço. É um Isso. treino. É um treino. Gente, é um treino e nós nos matamos a nossa carne cada vez que você vai fazer. É Não é isso. simples, mas é possível e a gente tem que treinar, né? E como a Renata estava falando, Renata, eu tenho o prazer de atender a família do Kaká, que jogou pela seleção brasileira, e eu me lembro como se fosse hoje. O Kaká jogando na seleção brasileira, o quanto eu achava ele fantástico, o comportamento, ele jogando e tal. E o dia que eu fui conhecer essa família, que eu fui fazer o orçamento, a minha vontade era de falar: Kaká, obrigada por você ter representado a A seleção seleção brasileira. e tal. E eu, assim, eu não tenho ídolos, né? Meu único ídolo é Jesus. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter ídolos, porque ídolos, isso não é bajulação. Isso é reconhecer no outro a grandeza. E quando eu Sim. tive o prazer de conhecê-los pessoalmente, tanto o Kaká quanto a Carol, eu já era super admirada pelo Kaká, o quanto ele amava Jesus, porque aí já é outra fase da minha vida, a fase que eu me espelho em pessoas que são apaixonadas por Jesus. E eu perceber a grandeza de um pai de família, de um servo de Jesus, eu assim, de olhar a biblioteca dele de livros e falar: meu Deus, quantos livros ainda eu não acessei que ele já acessou, e assim muitos livros a Jesus. Então eu olho isso e vejo que Deus mostra aqui no nosso coração, ele queima quando você quer falar da grandeza. Mas para que você enxergue a grandeza no outro, você não pode ter inveja. Você para o outro, você não vai enxergar os dons dele. É isso. Então a gente precisa estar com esse coração sempre pronto para olhar o outro
sem inveja, sem rancor, perdão, né, Rê? Quanto perdão precisamos liberar para poder enxergar essa grandeza. E esse livro, Rê, ele fala de algo que eu fiquei tão surpresa, porque ele fala que tudo que já precisamos já está ao nosso redor. Já Só existe. não acessamos, já existe, né? Só não acessamos porque está aguardando o nosso reconhecimento. Rê? Não, esse livro, eu falo, Raquel, que depois da Bíblia, esse foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Porque, gente, você que está aqui, ele fala sobre reconhecer tudo. Reconhecer amigo, reconhecer um mentor financeiro, um mentor espiritual. Aliás, eu quero falar sobre a minha mentora financeira, né, Renata? Reconhecer aqui, gente, porque uma das grandes dificuldades da nossa vida é entender por que o financeiro ele é tão difícil de ser alinhado. Renata está aqui, que é uma mentora financeira, e ela pode contribuir. Deus derramou sobre a vida dela o dom da organização financeira. E a Renata, ela não só ensina como você vai se organizar financeiramente, ela te ensina tão bem que ela te ensina a investir o que vai sobrar. Então, assim, às vezes as pessoas mandam mensagem para mim, Raquel, nossa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E você, qual o mentor que você está procurando? Quem você está se espelhando para fazer isso? Porque o orgulho não permite. O orgulho não permite. Né? É isso. E às vezes as pessoas que estão próximas a nós, elas podem contribuir tanto com a vida da gente, mas às vezes a gente fala assim, eu não sei se essa pessoa pode me ajudar muito, não. Ela vai procurar uma outra pessoa, porque ela entende que e aí ela acaba deixando de lado alguém que está próximo e que pode ajudar tanto quanto, e às vezes até de uma maneira mais simples, né, mais descomplicada. Eu falo que o profeta não tem honra na sua casa, né? Não sou eu que falo, na verdade, é a palavra de Deus, né? E Deus tem me honrado muito. Muitas pessoas têm me procurado para ajudar nessa área, né? Uma área de dor de muita gente. É uma área que foi uma área de dor na minha vida, né? E hoje, graças a Deus, eu sei lidar de uma maneira muito mais descomplicada e descontraída com o dinheiro, né? Com as finanças. Mas isso já foi uma dor minha, né? No ano de 2019, quando eu conheci a inteligência financeira, eu estava quase quebrando, eu e meu marido, porque tudo que eu ganhava, ou todo o dinheiro que eu fazia, eu gastava, né? Eu não sabia lidar com isso. Até que eu fui entendendo muitas coisas e eu consegui colocar isso em forma de curso, né? Mas... Você acha que você reconheceu a grandeza? Sim. Você acha que foi essa chave que virou? Sim. Sim. Eu reconheci a grandeza não só no aprendizado sobre finanças, como a grandeza do dinheiro também, né? Porque o dinheiro, nós temos que respeitá-lo, assim como a gente respeita qualquer outra coisa, né? Tem gente, por exemplo, e é nas pequenas coisas, Raquel, eu vou falar algo agora que você vai ficar talvez impactada. Tem muita gente que pega moedinha, né, em casa ou em qualquer outro lugar e joga fora, não se importa com moeda. Então, se você não se importa com o pouco, e isso não estou falando sobre mesquinharia, né? Mas se você não trata o pouco com respeito, você também não vai tratar o muito. Porque da mesma maneira que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, é um aprendizado, é um respeitar, é um reconhecer e é colocar em prática, né? Igual a Raquel falou, colocar em prática diariamente, né? Então aconteceu algo agora na nossa vida recentemente que acabou reduzindo a nossa entrada e aí rapidamente, sem pensarmos muito, nós já mudamos a situação para que nós pudéssemos viver de acordo com aquilo que entraria ou até com menos do que aquilo que entraria. Então, é sobre isso, entendeu? É sobre você ir em algum lugar e se controlar, né? Não deixar a
as suas emoções, falar mais alto para que você fique endividado por aquilo que você não deveria adquirir naquele momento, né? E muitas vezes, Mas, né, Rê, as pessoas compram coisas, querem se vestir com coisas, ou querem mostrar, querem comprar carro, casas, para mostrar para o outro. E nem tem outro, nada a ver com a pessoa. Identidade, gente, restauração de identidade. Você precisa saber quem você é em Cristo para que você realmente consiga alinhar a sua identidade e que você possa entender quais são as suas grandezas, porque as nossas grandezas não são a grandeza que o mundo vê. A nossa grandeza é a grandeza que Deus vê, Deus vê. né? E a Raquel fala sobre isso, né? Quem acompanha a Raquel sabe que ela fala sobre que todo excesso, e que engraçado que eu falo isso nas finanças e ela fala isso na organização, que tem tudo a ver com finanças, né? Ela fala que todo excesso denuncia uma falta, né? Então, assim, a gente tem até um sonho, né, Raquel, nós duas, que um dia a gente vai poder falar para as pessoas, Amigo, um sonho tanto da não, amiga. Eu já organização. tenho plano, eu já tenho data. É isso aí, Amiga, já reconheci a aguardem. sua grandeza, já Amém. peguei, já reconheci. A gente já tem data, gente. Você que está assistindo essa live, você pode aí acompanhar tanto a rede social da Renata quanto a minha em breve. Nós vamos ajudar vocês com ferramentas poderosas de organizar a sua casa, a sua bolsa, a sua vida, você mesma, as suas finanças, com um treinamento que vem aí que vai ser poderoso. Nós vamos lançar aí juntas, eu e a Renata, a Daniela Flauzino também está com a gente Sim. nesse projeto. E eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas a restaurarem seus lares, suas finanças, seus negócios. Porque, Rei, é como eu estava falando da roda. Quando uma roda desengrena, todas elas vão desengrenando. Então, nós precisamos entender. Só que esse capítulo, Rei, ele fala de algo que hoje eu mandei mensagem para algumas pessoas. Eu disse, assiste a live. Como a gente só foi divulgar ontem, muitas pessoas não se organizaram. Hoje tem muitas pessoas em célula de oração e vão assistir depois. Mas eu achei isso aqui de uma preciosidade tão importante. Por quê? Estamos buscando por algo, muitas pessoas querem acessar milagres, sendo que o milagre que você precisa já está com você. É isso. Só basta você reconhecer. Gente, assim, eu digo todas as áreas. Eu digo para vocês que eu estou vivendo a plenitude da minha vida, nessa fase que eu tenho hoje, porque eu consegui reconhecer os meus dons, os meus talentos e do meu esposo, dos meus filhos, da minha casa, mas eu diminuí a velocidade da minha vida. Mas Raquel, você está trabalhando menos? O que você está fazendo? Não, escolhendo quais são as batalhas que eu vou enfrentar no meu dia, quais são os sim que eu vou dizer, quais são os não. Amiga, eu nunca disse tanto não na minha vida. E é assim, quanto mais não você diz para o outro, mais sim você fala para você mesma. Amiga, a grande verdade. Eu estou escrevendo um livro, né, Rê? Você sabe. Sim. Eu tenho um capítulo que fala: os não que você deixa de dizer é a bagunça que gera na sua casa. Amiga, um monte de compromisso, um monte de evento, um monte de não sei o que, um monte. Quando você vê, você não tem agenda para cuidar da sua casa. Deus te entregou, Ele reconheceu, Ele te entregou um lar, te entregou uma família, te entregou tudo pronto, porque primeiro a pessoa não casa, não tem marido, aí quer casar, pede, vai lá, Deus manda marido, manda casa, aí depois ela não tem tempo para cuidar. Exato. É falta de reconhecimento. Nossa, você sabe que você falou da plenitude e eu tô vivendo isso também aqui, sabe? Ontem mesmo eu falei, gente, hoje é um belo de um dia para curtir meu filho, né? A Duda tá viajando, a Manu tá vindo assim, comemorando o aniversário do André, e eu desci com o Dan, nós nadamos juntos, brincamos de ping-pong. E assim, coisas que nessa aceleração que você tá falando, Raquel, que eu já vivi essa aceleração, eu não conseguia desfrutar da presença dos meus filhos, das minhas filhas mais velhas, como eu tenho desfrutado do Daniel, né? Então, assim, você que está nos assistindo hoje e tem filhos pequenos, você que tem um marido, você marido que tem uma esposa,
que tenha um lar, sabe? Comece a reconhecer a grandeza da tua esposa. Se a tua esposa, ela não é boa para limpar a casa, mas ela é boa para cozinhar, reconheça a grandeza dela no cozinhar. Não reclame porque ela não sabe limpar a casa. Se a tua esposa é boa para limpar a casa, mas não é boa para cozinhar, reconheça a grandeza dela naquilo que ela é boa para E fazer. essa Nem validação, Rê, ela vira a chave para que ela se torne uma pessoa que vai começar a fazer o outro da melhor forma que ela pode entregar. Aí você Exato. começa a validar, quando você percebe, você treinou uma pessoa para dentro da sua casa para ser a esposa que você pediu. Ah lá. Muitas vezes Simplesmente porque você reconheceu e validou e elogiou e amou em forma de reconhecimento, né? eu falo, O livro, né? Eu falo para pode falar. as pessoas, falam assim, ai, meu marido deixa a toalha, joga a toalha no chão, meu marido não sei o quê. Gente, dá menos trabalho pegar a toalha Pegar a no chão do que pegar. toalha. Dá Eu menos faço isso trabalho. agora. Olha, E eu já reclamei tanto e não adiantou. E hoje eu tenho paz, porque qualquer coisa que faça e que me desagrade, eu vou lá e faço e tá tudo bem, gente. mas tem um segredo nisso, Rê. Temos que fazer com o coração grato. Grato. Porque só tem toalha para pegar no chão quem tem um esposo. E nós não podemos esquecer que nós temos o esposo que nós merecemos. Então, de acordo com as minhas validações, ele é o meu esposo A ou B, né? Eu tenho As pessoas falam, nossa, você deu sorte. Eu falei, não, não dei sorte. É treino. É treino. É Você treino. ter um bom esposo é um treino, um posicionamento, porque muitas vezes falam, ah, a mulher submissa. Sim, eu sou submissa hoje. E uma outra chave reminha que virou fantástica foi eu não me movo sem perguntar para o meu esposo o que ele acha. Porque eu descobri uma chave importantíssima. O meu esposo, o seu esposo, ele sabe o que é melhor para você. Se você parar com ele, conversar e falar tudo o que você precisa falar e pedir a opinião dele, ele vai te dar orientação, ele é usado por Deus, a boca dele vai ser usada por Deus para te dar orientação para aquilo que você precisa. É isso. Reconhecer É a isso. grandeza de esposo, E gente. é reconhecer a grandeza não significa que ele vai ter muitas grandezas ou todas as grandezas do mundo, né? Não, Porque não é, nós não estamos falando aqui que o nosso marido não não é falha, perfeito, é não. perfeito, não é. Tanto é que no livro fala assim, ó, as escrituras estão cheias de exemplos de grandezas. Alguns tinham grande fé, alguns tinham grande paciência, alguns tinham grandes talentos, alguns tinham grandes influências, alguns tinham grandes sabedoria. Jonathan reconheceu a grandeza em Davi. Ruth discerniu a grandeza de Noemi. E Abigail reconheceu a grandeza de Davi. Ou seja, aquilo que for grande no seu esposo, aquilo que for grande na sua esposa, nos seus filhos, reconheça aquilo. Pare de reclamar pelo que você não tem. E agradeça aquilo que tem de grande no teu marido. Porque quando nós conhecemos os nossos esposos, alguma coisa ou muitas coisas nos chamou a atenção. E por que com o passar do tempo, a reclamação, a murmuração, como que fala, insuficiência, ela começa a tomar conta do nosso coração. Então, que todos nós nesta noite, nós aqui, eu e a Raquel e você, possamos sondar o nosso coração e até fazer uma lista, né? Se estiver difícil você reconhecer a grandeza no outro, começa a colocar num papel só as qualidades dessa pessoa que está com você. E também pedir para o outro fazer uma lista das nossas grandezas, porque o orgulho não permite, mas a gente quebra esse orgulho e fala, eu queria que você fizesse uma lista do que você acha que eu sei fazer bem, o que você acha que eu sou boa, o que você acha que eu faço bem, né? Tem um versículo em Provérbios 27:17 que fala, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha, ou seja, aquilo que você está ouvindo da sua esposa é o afiar. Aquilo que você está ouvindo do seu marido é o que você precisa
melhorar, né? Olha, Raquel, veja se você pode responder essa questão de uma pessoa que está aqui, que chama Marcela. Ela disse assim, ó, difícil quando você faz de tudo para melhorar a vida do outro e tira até de você e a pessoa não reconhece quem faz. Aquele que nunca se é reconhecido e valorizado. Para mim, existe uma regra única. A primeira coisa que você precisa é se amar. Amar E a fazer não para o outro. Deus sobre todas as coisas. Aí você pega essa forma que você consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não sei se você que está falando, que está escrevendo essa mensagem, se você já conheceu o amor de Deus pela sua vida, o amor de Jesus, quanto ele derrama sobre a sua vida. Porque esse amor, ele nos torna suficiente. Aí qualquer outra pessoa, nossos maridos, nossos filhos, eles vêm como complemento. E não, eles não vão ser a suficiência do amor que eu preciso. Porque quando eles são essa suficiência desse amor que eu preciso, esse vazio, esse buraco, não vai existir homem que vai conseguir reconhecer nada em você. É isso. É isso. E não é sobre o outro, é sobre você. Porque a vida é a lei da semeadura. Plantação e colheita. E um bom posicionamento, porque eu estava falando, eu acho que eu não terminei. A mulher submissa não é aquela que está fazendo tudo que o marido quer, ela impõe limite. A mulher, ela tem que colocar o limite. O meu esposo, ele sabe quais são meus limites. Meu também. Porque eu sou uma esposa que eu honro minha família, eu honro meu marido, mas existem os meus limites. E eles são inegociáveis. E quais são os meus limites? São os princípios bíblicos que a gente tem que viver. O certo é certo, o errado é errado, homem casado tem que estar com homem casado. Gente, é inegociável. Agora, se você está casada com um homem que é moleque, não tem como, gente. Aí ele tem que se cuidar, você tem que se cuidar. E se vocês realmente não conseguem ter um relacionamento hoje, vocês se separem e depois casam de novo. Mas vocês precisam se cuidar separados. Porque quando o outro não reconhece aquilo que você tem, você precisa se amar muito. Porque o meu amor, eu falo assim, eu sou autossuficiente. Porque eu hoje estava cantando aquela música do Morada, que fala do amor de Jesus. Eu sou apaixonada pela música. Porque para mim, Jesus, ele me basta tanto, tanto, que quando vem meus filhos, um abraço do meu filho, um abraço do meu marido, é um complemento. A gente precisa transbordar esse amor na gente, porque o mundo, gente, ele é muito cruel e muito difícil. Para que nós tenhamos esse olhar de treino, a gente precisa estar transbordando do amor de Jesus. E olha, nós nunca vamos mudar o outro, tá? Só Jesus pode mudar o outro. E se o outro quiser ainda aceitar Jesus, e que Jesus faça a mudança nele, né? Essa pessoa que a gente estava falando, ela disse assim, não é meu esposo, é minha mãe. A regra é a mesma, a Marcela, a regra é a mesma. Mas você não vai conseguir mudar a sua mãe, você vai precisar honrar a sua mãe. Isso. Você vai precisar honrar a sua mãe, mas mudar a sua mãe você não vai conseguir. E assim, você tem que fazer a sua parte de filha. Sim, ela disse, moro com a minha mãe. E aí nós precisamos liberar perdão. Ela entender que tudo que a mãe fez era o que ela tinha de ferramenta, o que ela tinha de acesso. É o que ela conseguiu dar. Ela conseguiu dar. Ela chama Marcela. Marcela, eu vou falar bem pertinho para você. Eu sou filha de uma mãe extremamente disfuncional. Hoje a minha mãe não está mais presente nesse mundo. Eu vivi com a minha mãe os 2 últimos anos da vida dela. E eu não dei para ela aquilo que eu dei para o meu pai, porque eu não conhecia o amor de Jesus pela minha vida. Só tem um caminho, Marcela. Você conhecer do amor de Jesus, do seu Pai, de Deus Todo-Poderoso, que Ele vai te amar incondicionalmente, porque Ele fez exatamente você do jeito que você é. Ele não quer que você mude, Ele não quer que você se transforme, Ele quer você exatamente do jeito que você é. E Ele só vai te moldar a partir do momento que você permitir que Ele entre na sua vida. Eu imagino quanta dor você sente, porque eu vivia isso, sabe, Rê? Eu vivia essa dificuldade com a maternidade da minha mãe.
a minha vida toda. Mas pela honra e glória de Deus, hoje eu sou uma mulher transformada. Eu consegui perdoar minha mãe, tá? Depois da morte, que é muito cruel. Não faça isso. Alinhe as suas emoções, alinhe seu coração. Procure uma igreja, procure um lugar que você possa acessar esse Deus. Se você já frequenta uma igreja, procura amigos que tenham bons relacionamentos com a mãe, que possam te inspirar, amigos que tenham um bom relacionamento, mas é um relacionamento de honra. Entenda uma coisa, a sua mãe, ela não vai mudar, mas quanto mais você honrar ela, quanto mais você reconhecer as grandezas nela, mais o extraordinário você vai acessar. Eu sinto muita saudade de falar com a minha mãe. Eu sinto saudade de ligar para minha mãe. Eu sinto saudade de ouvir a voz da minha mãe. Mas eu só consegui sentir isso no meu coração quando eu realmente acessei o amor de Deus para a minha vida. Olha só, e é tão interessante isso que a Raquel está falando, porque às vezes você não vai ter vontade de fazer isso, né? De amar, de honrar, de respeitar, de perdoar. Mas daí, como você disse assim, que você fica em conflito espiritual com o que a Bíblia fala, você não tem que ter nem conflito. Você tem que ficar com a Bíblia, né? Se você tiver que escolher entre a Bíblia e a sua carne, entre a vontade de Deus e a sua, você fica com a vontade de Deus, porque na Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe, ainda que a gente faça isso de maneira contrariada, nós devemos fazer, porque uma hora vai virar um hábito. Então, e isso serve também para o perdão, isso serve para inúmeras coisas, sabe? Isso serve para inúmeras coisas. Então, Marcela, comece a fazer o que Jesus faria. Né? Tem um livro que fala assim, em meus passos, o que faria Jesus? Então, Jesus pode contar com você para demonstrar o amor pela sua mãe, o amor dele pela sua mãe, porque ele vai usar você. Ele não vai usar a mim, né? Ele vai usar a mim para demonstrar o amor pela minha mãe, né? Eu também já tive muita dificuldade de relacionamento com a minha mãe, mas graças a Deus, hoje eu tenho me calado quando não concordo com algo, eu tenho respeitado aquilo que ela pensa, eu tenho tido compaixão, sabe? E é isso, sabe? Decisão e obediência. Eu acho que a palavra para essa noite seria obediência. E aí vamos seguir aqui, Raquel, 6 coisas que nós devemos nos lembrar sobre a grandeza. Você quer falar sobre elas? Ó, a grandeza não é falta de fraqueza. Isso é muito lindo, né, Olha Rê? isso. Não significa que você está sendo fraco quando você está engrandecendo o outro ou até mesmo a si, né? Todos têm fraqueza, todos. Todos falham, mas os grandes conseguem levantar-se. Olha A isso. gente valorizar, gente, os nossos recomeços, os nossos pequenos começos, sabe? As pequenas coisas. Gente, desculpa, mas meu coração tá queimando pela Marcela, assim, sabe, Marcela? Eu vou te falar algo que eu faria se fosse minha mãe. Eu escreveria uma carta. Você não precisa entregar essa carta para ela. Uma carta onde você vai dizer e perdoar ela nessa carta. Você vai dizer todas as coisas que você gostaria que ela tivesse feito diferente e você vai pedir perdão para ela nessa carta, porque você vai entender o quanto ela pode, o quanto para ela também é difícil, tá? O relacionamento é difícil para as duas. Mas eu vou te sugerir, através disso aqui, todos falham, mas só os grandes conseguem levantar-se. E você vai determinar. Eu vou profetizar na sua vida, Marcela, Amém. um novo tempo com a sua mãe. Amém. E depois dessa carta, você vai entender que quem viveu essas dores foi a sua criança. E essa criança hoje virou uma adulta. E você pode acolher essa criança que virou adulta. E você vai determinar um novo começo com a sua mãe. Amém. Você não pode conviver com ela mais tempo do que é necessário. Quando ela começar com as ofensas, inventa algo, sai, abraça-a. Seja diferente. Porque Davi, ele decidiu enfrentar Golias para mostrar a grandeza dele.
Talvez esse é o seu chamado. Transformar a dor que você tem com a sua mãe num grande chamado. Para quantas mulheres têm a mesma dor? Eu tenho. Renata teve. Sim. Quantas mulheres? E talvez esse é o seu chamado, Marcela. Ore por isso. Ore pelo que eu estou te dizendo. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. A terceira, Rê, é os pais às vezes enxergam a grandeza ignorada pelos filhos. Às vezes os filhos não dão ouvido aos pais, mas muitas vezes os pais, você que é filho e que está nessa live, muitas vezes os pais, eles enxergam uma grandeza em alguém ou em algo que os filhos, eles ignoram. Então também observe a grandeza que os seus pais reconhecem nas pessoas. Pode fazer sentido para você. Eu li uma frase que fala: a familiaridade é a mãe do desprezo. Nós estamos tão acostumados ao que nós acessamos todos os dias, ao que nós temos em todos os dias, que nós desprezamos as grandes coisas das nossas vidas. Então não entrem nesse local, nem filho, nem mãe, nem pai, porque nós reconhecemos a grandeza dos nossos filhos não escutam, mas nós não podemos deixar de desistir, não. Todos os dias temos que profetizar para os nossos filhos quem eles são, quais são as grandezas deles, né? É isso. Não se acostume, né, com o dia a dia, não deixe a rotina matar isso em você, né? O quatro é aquilo que você respeita virá até você. Olha isso. O que você não respeita se distanciará de você. Seja um milagre, seja um cachorro ou seja uma pessoa. Uau! Aquilo que você não respeita se distanciará de você. Então, se você não respeita um milagre, se você não respeita uma pessoa, ou se você não respeita até mesmo um animalzinho, isso se distanciará de você. E às vezes, você que está nos ouvindo aqui, alguém, algo ou alguma coisa que se distanciou de você, começa a refletir nesta noite se não foi porque você não respeitou, né, Raquel? Se não foi porque você não honrou, né? Ou porque você não enxergou a grandeza, né? Porque o 4 fala, aquilo que você não respeita se distanciará de você. Gente, isso é tão poderoso, porque Deus é um Deus, ele mostra os sinais claros. Imagina aqui se fala, seja um cachorro. Se você respeita, ele vem até você. Se você não respeita, ele se distancia de você. Uau! A Elisa, antes, amiga, de você começar o próximo, a Elisa disse assim: o meu pai nunca disse um eu te amo, mas ele me disse a semana passada que nunca ouviu um eu te amo da mãe dele. Nunca devemos julgar, mas amar e acolher. Hoje eu entendo como foi difícil para ele. Então, é exatamente sobre isso, sabe? É exatamente sobre isso. Eu sugiro uma outra coisa. A Raquel deu aqui alguns conselhos, mas eu sugiro uma outra coisa para você que está nessa live e tem dificuldade de relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Porque isso resolveu para mim, no meu caso. Senta um dia e converse com o seu pai ou com a sua mãe e pergunte para ela como foi a adolescência, como foi a juventude, né? Com os pais dela, né? A minha mãe, quando eu perguntei para ela sobre isso, né? Eu fiquei bem impactada, porque ela me contou que depois que ela já era moça já, ela e a irmã dela saíram para comer um pastel, né? Com algumas amigas, e o pai dela deu um horário para ela voltar. Então, só que naquela época não era meia-noite, 1h, 2h da manhã, igual é hoje, né? Ela, tipo, saiu às 7 da noite e tinha que voltar às 8h30, 9h. E aí ela atrasou 5 minutos para chegar na casa dela. E quando ela chegou na casa dela,
o pai dela deu uma surra nela e na irmã dela de cipó, assim, deixou elas toda marcada, que a mãe dela teve que colocar água com sal nas pernas delas. Então, assim, olha só quantas coisas que às vezes os seus pais, eles não contam, né? Quanto sofrimento eles não contam, mas se torne amigo deles, tenha uma conversa, queira saber como foi antes, porque daí você vai entender, você vai amar, como disse a Elisa, e esse amor que você der, ele vai voltar para você também, porque é a lei da semeadura e da colheita. E o próximo, Rê, é tão interessante você dizer isso, porque o próximo fala assim: grandeza é quando alguém se distancia da tentação do prazer para proteger sua integridade. José nunca buscou retaliação contra a esposa de Potifar. Do outro lado da ponta do sofrimento está a promoção. Gente, isso eu acho que é uma chave poderosa para nós que temos dor com os nossos pais. Entender que ele só é capaz de replicar aquilo que ele recebeu e perdoar. Porque se Deus escolheu ele para que seja nossos pais, nossas mães, esse pai que nunca ouviu eu te amo, gente, quanto mais você falar eu te amo, mais prazer, mais íntimo. O meu também era super rígido, assim, e ele teve com a gente. Eu tive o prazer de morar com meu pai e com a minha mãe os dois últimos anos da vida deles. E eu tive a experiência com Eu meu sei, pai. porque eu conheci o seu pai na sua casa. É muito diferente. Então, assim, meu pai chegou um homem e saiu outro homem. Meu pai conversava com os cachorros, gente. Assim, a hora que falou do cachorro, meu pai se transformou. E o mais lindo de tudo isso, que enquanto Deus estava me permitindo honrar o meu pai, quem foi ministrado, transformado foi meu esposo. Através da vida Olha isso. do meu pai. Meu Deus. Então, assim, quando nós nos colocamos nesse lugar de fragilidade, porque, gente, toda criança tá cheia de dor. Não tem jeito. Mas quando a gente nos colocamos nesse lugar, Deus transforma aqueles que a gente nunca imagina que vai transformar. Porque Deus é um Deus coletivo, né? Ele não faz algo só na sua vida, né? Ele faz algo na sua vida, na do seu pai, na do seu esposo, dos seus filhos e até dos animais. Deus é completo. Ele só precisa de um posicionamento seu, né? Ele só precisa de um posicionamento. E o que é o posicionamento, Rei? É o reconhecimento daquilo que ele já nos entregou. Sim. Gente, a Raquel de 12 anos atrás é a mesma Raquel de hoje. Eu só não tinha reconhecido. Porque Deus nos entrega completos. E nós não reconhecemos. As pessoas dizem, nós mudamos, porque nós aprendemos a reconhecer aquilo que nós já recebemos. Sim. Sim. Precisamos reconhecer em nós, no outro, aquilo que Deus colocou em nós, né? Isso muda tudo. A última é a grandeza, quando alguém com disposição enfrenta um inimigo com o qual ninguém mais deseja lutar. É muito forte, né, Rê? É isso. Olha só. Existem gigantes que é você que vai lutar e vencer para você ser promovido por Deus. Existem gigantes que é você. Muita gente já desistiu. E sabe o que é muito interessante, Raquel? É que assim, toda vez que eu enfrento algo e eu, como que eu posso dizer? Eu venço, eu me qualifico para o próximo nível. É como um videogame. Exato. A vida é isso. A vida é isso. E outra coisa, se você que está aqui nessa live está reclamando dos desafios que você tem que enfrentar, eu sinto em lhe dizer, você não vai passar para o próximo nível. Porque esse desafio é a matéria-prima que Deus está te dando para que você supere e Ele te aprove para você receber aquilo que está ali do outro lado. Como a Raquel disse,
Do outro lado da porta do sofrimento está a promoção. Então, se você que está aqui hoje está sofrendo por alguma situação, seja financeira, seja espiritual, seja familiar, seja com um filho nas drogas, seja com um pedido de divórcio, entenda que depois desta aprovação existe a promoção de Deus para sua vida, mas vai depender muito de como você vai se posicionar diante desse desafio, diante desse deserto, diante desse problema, para que você seja aprovado. Então, você sabe que eu tenho uma amiga que é também uma coach minha, e ela me mandou uma mensagem ontem. Depois eu gostaria, não sei em que momento, mas de ler até a mensagem que ela me mandou. Ela me mandou ontem: amiga, eu preciso urgente falar com você, preciso marcar uma sessão, porque o meu casamento está por um fio. Aí eu disse para ela: não, ele não está. Ela disse: está. Eu falei: não, ele não está. Olha, o seu marido ele está fazendo isso, mas ele não tem vontade de fazer isso. É o inimigo que está usando. Você tem que entender que as nossas lutas são espirituais e não carnais. E eu te sugiro que você chame ele em humildade e você fale para ele: amor, eu sei o que você está passando, porque na verdade ela vai fazer uma viagem para palestrar fora do país e ele estava se sentindo um pouco assim, como que eu posso dizer, fragilizado, enciumado, né? E aí ela fez isso que eu falei. Ela falou: amiga, eu vou fazer. Ela fez. Ela falou que a conversa foi transformadora. Ele que não gosta de acompanhá-la aos cultos, ele foi ontem para o culto com ela. E hoje ele mandou um texto para ela, pedindo perdão pelo que ele tinha falado, dizendo que não era aquilo que ele queria ter dito, que ele a respeita, que ele a honra, que ele reconhece nela a grandeza da grande profissional que ela é. Ela falou: amiga, eu chorei tanto, 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 e eu quero te agradecer por isso. Então, sabe, você que está aqui hoje, está achando que é o fim para alguma situação, saiba que não é. Saiba que não é. Essa situação, como nós dissemos aqui essa noite, eu e a Raquel, é a matéria-prima que Deus está te dando aí para te promover. Cabe a você decidir se você vai querer ouvir a sua carne ou se você vai querer obedecer à voz de Deus e reconhecer a grandeza nessa situação. Ainda que seja uma situação desafiadora, é uma grande oportunidade que Deus está te dando de exercer a sua fé. E se você decidir fazer isso com Deus, baseado naquilo que Ele quer para sua vida, baseado nos princípios que Deus estabeleceu para sua vida, Ele não te abandona. Ele vai estar com você. E aí o gigante se torna... Eu ouvi uma coisa muito interessante, porque Davi, ele arremessa a pedra, mas quem mata o gigante é Deus. É isso. Então, ele pode como é com Deus. Porque Deus usa a nossa vida para fazer um negócio desse tamanhozinho. Porque o gigante é ele que vai derrotar. Mas depende de um posicionamento nosso e depende do nosso sim para ele. Sim. Não tem outra forma de você viver as grandes batalhas dessa forma. Eu sempre, quando alguém fala, eu vou me separar, eu falo, vamos conversar. Eu paro o que eu estou fazendo para poder conversar com essa mulher, porque é o que você falou, Rê. Os casais se separam porque não conversa. É isso. Porque falta humildade, né? De pedir perdão, de se... Imagina. É o orgulho, né? Mas a Bíblia diz que a raiz... com essa live, Meu Deus! Reconhecer a grandeza. Começa a reconhecer a grandeza. Começa a reconhecer a grandeza do seu funcionário. Começa a reconhecer a grandeza nos seus filhos. Começa a reconhecer a grandeza no seu esposo, na sua esposa, nos seus pais, nas situações. Comece a reconhecer a grandeza, que você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não saia dessa live da mesma maneira que você entrou, porque senão você perdeu tempo aqui conosco. E não é isso que nós queremos. Nós oramos antes. Vocês acham que nós não temos um monte de coisa para fazer? Meu Deus do céu.
Eu tinha que, por exemplo, no horário dessa live, buscar minha filha na rodoviária, que estava chegando de São Paulo, e eu pedi para ela, minha filha, pegue um Uber, porque o Ale está na igreja hoje, né? Falei para Raquel que ele não está nessa live, porque ele foi para a igreja. E assim, nós temos inúmeras coisas para fazer, a Raquel com o esposo, com os filhos, com a agenda dela, que é grandiosa, mas nós paramos tudo para estarmos aqui, para conversar com você e transbordar daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Então, não perca essa oportunidade, reconheça a grandeza de uma live como essa. Reconheça a grandeza de duas pessoas imperfeitas, que têm muitos defeitos, mas tá que abriram os seus muito com essa corações, live, que estamos aprendendo também, porque antes de Deus falar com vocês, ele fala conosco, né? Mas que estamos aqui com o coração aberto para poder transbordar daquilo que Deus colocou nos nossos corações. Nós estudamos para estar aqui. Então, não saia dessa live da maneira que você entrou. Sabe, a Raquel, ela deu conselhos aqui para uma amiga nossa, para uma irmã em Cristo, para uma amada que estava aqui nessa live, mas serve para você também. Sabe, se humilha, seja humilde diante de Deus e reconheça a grandeza no outro, né? Vá nos restaurantes e a Marília falou, marido na igreja também, e eu recebendo essa palavra grandiosa e transformadora que Deus enviou através de você. Obrigado, Marília. A Marília é uma amiga que eu já fiz aqui em Londrina, viu, Raquel? Eu já fui num chá da tarde e já conheci a Marília, tive a honra de conhecê-la e ela já está aqui conosco. Obrigada, obrigada, Paula, obrigada, Lourdes, obrigada a todos vocês, Helena. Então, assim, eu lembro também, eu quero contar algo que está queimando aqui no meu coração, que um dia eu fui num restaurante e eu tinha acabado de comprar um presente para o meu filho, eu e o Alê, e era um brinquedo do Hot Wheels grandão, tinha que colocar uma água quente e uma água fria no carrinho. E aí eu fui no restaurante e ele quis brincar no restaurante. E a garçonete, Raquel, ela falava assim: você quer que eu traga água quente para ele colocar? Aí eu falei: ah, se você puder. Aí ela trouxe água quente. Aí a água fria que a gente tinha comprado, ela não era tão fria ao ponto de que ele colocasse o carrinho e o carrinho mudasse de cor, de amarelo para roxo, por exemplo. Ela falou: você quer que eu traga gelo para você colocar na água? Eu falei: ah, eu quero que você traga gelo. Ela ficou o tempo todo preocupada com o brinquedo da criança, além de nos servir. E quando nós acabamos de comer, eu falei pro meu marido, falei, amor, eu vou dar uma oferta na vida dessa garçonete. Aí ele falou assim, ah, mas nós já vamos dar os 10%. Eu falei, não, amor, os 10% é pelo jantar, que é pelo trabalho ordinário que ela estava aqui nos fazendo, de nos servir. Mas ela fez um trabalho extraordinário aqui para nós. Então ela merece um reconhecimento, uma gratidão extraordinária. E aí eu dei uma oferta na vida daquela mulher. Ela se emocionou. Ela se emocionou. E às vezes, meus queridos, vocês que estão aqui, não vai ser a mesma pessoa que vai te retribuir aquilo. Vai ser uma outra pessoa, porque a Bíblia diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Então você vai abençoar o seu marido, você vai abençoar a sua funcionária, você vai abençoar a garçonete ou quem quer que seja, mas no fundo você está fazendo para o Senhor. E Ele que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Pode escrever isso. A lei da semeadura, ela funciona para o rico e para o pobre. A lei da semeadura, ela funciona para o preto, para o branco. A lei da semeadura, ela funciona para o ímpio e para o crente. A lei da semeadura, ela simplesmente funciona. E se você quiser colher, comece a partir dessa live plantando. Porque se você está colhendo coisas ruins, significa que você plantou essas coisas. E Rê, eu queria fazer um desafio hoje. Que antes de dormir, você reconheça verbalmente a grandeza de pelo menos uma pessoa ao seu redor. Amém. Eu vou fazer isso. Então, Deus já falou comigo também. Eu fiz aqui em casa, mas eu vou fazer novamente.
Eu porque eu também. queria perceber no outro o quanto é importante. Gente, nós treinamos os nossos filhos, maridos, esposos, amigos a receber do mundo. Como a Renata me elogiou aqui hoje, eu posso treinar o meu filho para receber. Eu posso treinar o meu marido, porque isso está faltando, né, Rê? As pessoas Sim. não poderem receber. Então, nós somos ferramentas e você reconhecer verbalmente a grandeza de alguém ao seu redor hoje já vai fazer com que o seu posicionamento inicie já. Olha isso, gente. Já começa a colheita, né, Raquel? Sem Raquel, dúvida. posso te falar uma coisa? Uhum. Já são 21 horas e 17 minutos. Essa Uau, é a live mais longa que eu já fiz, tá? uau. Essa é a live mais longa que eu já fiz desse livro, A Lei do Reconhecimento. Mas eu tenho uma notícia para você que está aqui nessa live. A semana que vem, na terça-feira, a Raquel estará de novo comigo. A Raquel estará de novo comigo. Nós não terminamos essa live ainda não. Eu só estou fazendo uma propaganda para você. A Raquel estará comigo e olha só qual vai ser o tema da live da semana que vem. Reconhecimento do sonho excepcional que lhe dá energia. Reconhecimento do sonho excepcional que lhe dá energia. Então, a semana que vem, na terça-feira, às 20 horas e 5 minutos, você tem um novo encontro comigo e com a Raquel. Então, nós vamos esperar vocês de novo aqui nessa live. Não vai ser na segunda, vai voltar a ser na terça-feira. E eu vou pedir para que você convide pelo menos mais 2 ou 3 pessoas que você ama e que você acredita que também sairá dessa live impactada a semana que vem. E para você que não sabe, nós estamos fazendo uma série de lives desse livro. Então, todas gravadas, né, Rê? Estão todas gravadas aqui no meu Instagram e também no meu canal do YouTube, que chama Renata Wolff. Meu canal do YouTube chama Renata Wolff. E lá só tem lives cristãs, lá só tem palavra de Deus para vocês. Então, se você que está aqui nessa live, eu não fiz propaganda, nenhuma live, mas hoje eu estou fazendo. Você que está aqui nessa live e gostaria de assistir as outras que nós já fizemos, né? Eu e o Alê, se inscreva lá no meu canal, Renata Wolff, no YouTube. E estão todas lá. E essa também, além de ficar salva no meu Instagram e no da Raquel, ficará salva também no canal do YouTube. Amiga, eu queria que você desse uma palavra para as pessoas que estiveram conosco aqui, encerrando essa live, mas que você não saísse ainda para que nós tirássemos uma foto juntas, e porque eu tenho receio do Instagram nos derrubar na live. Amiga, eu quero profetizar sobre a vida das pessoas que estão ou que vão passar por essa live. Que a partir do dia de hoje é um novo recomeço, é um céu aberto, são olhos abertos para que você possa reconhecer em você e no outro a grandeza na sua vida, para que você possa acessar o melhor de Deus para sua vida, que todos os dias você possa ter olhos treinados, olhos de Deus treinados para reconhecer aquilo que Ele quer para sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu recebi. Amém. Eu recebi. Amiga, quero tirar uma foto, então vou desativar os comentários aqui. Vamos fazer uma foto. Pronto. E eu quero agradecer de novo, amiga, a sua presença. Foi lindo, foi maravilhoso. Obrigado pelo seu coração. Seu coração é gigante. Você talvez nem imagine o quanto que eu enxergo isso em você. Sua capacidade, a sua habilidade, a sua humildade, a sua generosidade, o seu coração servidor, que eu sei que é. E eu te amo, muito obrigada, te amo Obrigada, muito. amiga, também amo muito você. E eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando e pela oportunidade, amiga, de ser sua amiga. Quero te agradecer e dizer que eu vejo realmente uma mulher linda, gigante, que eu tenho certeza que Deus vai criar um grande elo aí, que nós vamos poder ajudar muitas pessoas, entre elas muitas mulheres. Amém. Eu creio, não tenho dúvida disso. E então,
Muito obrigada, vocês também, né, que estiveram aqui conosco e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Amém, amiga. Obrigada mesmo, amiga. Fica com Jesus, Amém. viu? Um beijo. Boa noite, gente. Boa noite, gente.